Olá, seja muito bem-vindo ao Auto Mais, a sua plataforma sobre o mundo dos automóveis. E aí, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então passa lá, se inscreve, aproveita e ativa as notificações para ficar sempre sabendo quando entrou um vídeo novo. E também não deixe de passar no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso site automaistv.com.br, que é atualizado diariamente com tudo o que acontece no nosso segmento. E bora de avaliação! Eu e o João Brigato saímos com um japonês de peso que faz muito sucesso por aqui. Bora lá? Amigos do Automais, estamos aqui junto com os passarinhos para falar sobre o que a gente mais gosta. Pois é, atendendo a muitos pedidos no Automais, o que nós temos hoje, João? Honda Civic Touring, versão topo de linha do segundo sedã médio mais vendido do Brasil. Só perde pro Corolla. Pois é, bem interessante o que tem de novidade. Na verdade, essa versão já está há algum tempo, né? Já, na verdade, esse é o último ano desse Civic. A gente ainda tem dúvidas se aqui no Brasil a nova geração vem ou não vem. Já mostraram lá fora, já prometeram. Então, meio que pode ser uma despedida do Civic ou não. Bom, nessa versão Touring não teve mais equipamentos em relação ao que tinha antes. A Honda colocou mais itens de série nas versões anteriores. Por exemplo, o farol de LED, que era de série só no Touring, agora o EXL também tem. E algumas outras coisas lá dentro que eles ganharam para dar uma equiparada e também ajudar o preço a subir. Porque esse aqui, 149 mil. 149. Barato não é, vamos ver se vale o que custa, né? Bora andar. Bora. Painel digital, interessante só esse miolo, né? Ele é parcialmente digital, esse painel traz alguns recursos bem legais ali no meio, até umas faixinhas que mudam de cor conforme o jeito que você conduz o Civic. E ele é de série a partir da versão EXL também. Nessa Touring tem tudo que é possível de equipamento aqui dentro. E até um arzinho mais sofisticado com esses detalhes aqui metalizados, uma cor meio escurinha, o painel todo macio aqui em cima, aqui do lado. Um acabamento muito bom. Verdade, o acabamento realmente é impecável. Tem um pouco de plástico que nem aqui do lado, mas não me incomoda. Onde precisa é macio, que nem aqui na porta, para apoiar o braço. Até esse console que é bem interessante, porque vem para frente, vem para trás, abre, isso aqui cabe quase uma garrafa de vinho aqui dentro. Nossa, de tão grande. E ainda tem o porta-copos que dá para arrancar, para colocar ele em outro lugar. É bem prático. É, não, bacana. Pelo valor dele, a briga é feia, né? É, a briga é feia. Nessa categoria a gente tem o Corolla, que é híbrido, então é uma coisa bem diferente do Civic. A gente percebe que são duas escolas diferentes. O Corolla é um carro mais voltado para conforto e tendo essa versão híbrida também para economia de combustível. E esse Civic aqui, ele já vai para uma outra pegada. E é justamente isso, o turbo. E é engraçado, o turbo quando começou, ele sempre acendia num determinado giro, e hoje em dia é tudo mais em baixa mesmo. Você começa em baixa rotação, você já sente a pegada do turbo entrando junto, não é? Eles fizeram turbinas menores para evitar esse turbo lag, que era esse atraso entre o momento que o motor está praticamente andando como um aspirado e entra o turbo. Então são turbinas menores para dar esse rendimento bem forte. Tanto que esse motor aqui é 1.5 4 cilindros, enquanto os outros Civics têm motor 2.0 4 cilindros, aí aspirado no caso. E esse aqui tem muito mais potência, são 173 cavalos, e ele anda bem melhor, é um motor que você sente que é mais saudável. E não tem aquela questão da Honda, que a maioria dos carros da Honda aspirados, o torque chega bem lá tarde, assim, com a rotação bem mais alta. Tem a pegada. Eu acho que de alta deve ser bem gostoso. E ele tem um ronquinho interessante também, Tem também, também tem. Uma coisa que eu gosto muito no Civic é o jeito que ele é sólido. Você sente que ele é um carro que foi pensado para você dirigir se divertindo, mesmo que seja para ir daqui até na padaria. Ele é um carro bem dinâmico, bem rápido. Não chega a ser duro, desconfortável, eu não sinto nem um pouco isso, mas... Verdade, um dos detalhes, eu gostei da suspensão do carro, é muito boa. Muito boa, confortável. E ao mesmo tempo não é aquele carro bobão, né? Ele é bem equilibrado, né? Um trabalho muito bom que a Honda fez entre deixar ainda para um perfil
de pessoas que gostam de um carro mais confortável, mas ainda assim você sente que é uma pegada mais esportiva. Com certeza. E até acho que na posição de dirigir, porque tanto eu quanto você, a gente tá bem baixo aqui no carro. Dá pra sentir que o Civic é um carro baixo. É verdade. E isso vem desde aquele New Civic, 2 gerações atrás, quando a Honda simplesmente mudou completamente qual que era a ideia de Civic. Vou colocar aqui no Sport um pouquinho. Essa é uma transmissão CVT, ela tem marchas simuladas, então é um funcionamento diferente de um câmbio automático tradicional, né? E dá pra perceber que ele só entra a atuação mesmo da simulação de marcha quando você tá com a borboleta ali atrás ou pisando forte mesmo. Agora deu pra sentir. Inclusive você percebe o CVT na hora da redução também, né? Uhum. Porque ele não dá aquela amarrada no carro. Mas não segura, né? Na verdade, a aleta no volante é muito mais para você ter uma sensaçãozinha, mas não é aquela coisa que, né? Normalmente, quando você tem a aleta no volante, ela responde como o câmbio do carro. Ou seja, se você não mudar de marcha, você praticamente sai de giro ou chega no limitador de giro. Não acontece aqui, né? Porque ele nem deixa limitar giro. E, na verdade, se você não trocar, mesmo estando no Sport e você acionando aqui pela letra no volante, se chegar no limite de giro, ele troca de marcha sozinho. Exatamente. Ele dá essa seguradinha para evitar que ocorra um superaquecimento, alguma coisa assim. E até o próprio câmbio CVT, como ele tem essas polias infinitas, ele evita de chegar em faixa vermelha de giro ou forçar o carro demais. Por isso que muita gente se incomoda com esse câmbio e fala que o carro fica parecendo uma enceradeira. Então você acelera, ele berra e vai embora. E continua ganhando velocidade, continua ganhando força. É verdade. É muito uma questão de costume. E também o CVT ele acaba aproveitando 100% do motor o tempo todo. Então ele consegue ter uma otimização de performance muito melhor. Mas para uma condução esportiva, como você explicou agora, não fica tanto, né? Mas olha, eu gostei do carro, gostei do acabamento. Eu particularmente, eu não gosto muito da traseira dele. Tem coisas que... Mas Honda tem muita credibilidade, realmente são carros diferenciados, né? Sim, e para quem não gosta da traseira dele atual como você não gosta, Marcelo, logo vai vir um novo Civic. Pois é, vamos torcer para que venha para cá. Eu gostei, você gostou? Eu gosto desse carro, mas eu preciso dirigir ele para ter certeza. Mas antes disso, eu preciso contextualizar uma coisa sobre o Civic que a gente estava falando. Só para dar mais uns quilômetros, uns metrozinhos assim para você ir andando. A Honda tem um costume de fazer uma geração ousada do Civic e uma careta. Toda vez acontece isso. Por quê? Na geração ousada eles pegam aquele público mais jovem e fidelizam. Na geração mais careta, eles pegam o público que fugiu do Civic e foi pro Corolla. Porque o Corolla sempre foi um carro mais careta. Então eles puxam esse público, é uma estratégia bem legal. Essa geração, ela foi bem ousada. Pegou um estilo coupé, foi um carro bem diferentão. A próxima, que já saiu o modelo conceito lá na Europa, nos Estados Unidos, vai ser bem mais careta. Então, vamos entender onde que a Honda vai parar com esse carro agora. Quer dirigir mesmo, então? A minha vez, né? Gostei dessa parte interna mesmo, muito. Isso aqui é bacana. É bem prático. Dentro. Tudo bem que no meu caso ia virar uma bagunça danada, mas é bacana mesmo. Daqui do lado sendo forradinho de couro ajuda a dar uma sensação mais Verdade, verdade. Não, e aqui faltou só um pedacinho, né? Podiam ter feito tudo, né? Economizou aqui. E E ainda tem esse consolão aqui embaixo enorme para pôr celular, para carregar as coisas. E carrega por indução ou não? Indução aqui em cima, que é da versão Touring. Aí eu carrego o celular por indução aqui e aqui embaixo põe o celular. Tem até a entrada HDMI, que não adianta muito com essa central. Não é muito boa. Não é das melhores essa central aqui.
Agora, depois de me prometer deixar eu dirigir, ficou andando mais quase uma meia hora. Já passamos da hora aqui, eu ainda não tinha dirigido. Gostou tanto assim desse carro, Marcelo? O conjunto é muito harmonioso. Eu acho que isso é uma coisa que não é todo carro que consegue transmitir isso, quando você tem um conjunto inteiro que trabalha em harmonia. Eu, até por causa das pistas, eu gosto de carro esperto. E o Civic, apesar dele ter uma aparência tranquila, na mão de um piloto ele anda, hein? Ah, Leandro, se você que é um piloto de elite tá falando uma coisa dessa... Ele anda e é muito confortável. E eu tô falando isso da marca como um todo. Essa é uma percepção que eu tenho. Você percebe que os carros da Honda, eles são muito pensados na experiência de dirigir. Não é só de ter um acessório a mais, de ter uma tecnologia a mais, que às vezes até faz um pouco de falta nesse carro, de não ter alguns itens de tecnologia como o Corolla tem, por exemplo, frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo. Esse carro não tem. Alguns rivais têm. Mas em matéria de volante, dessa pegada de você dirigir, é um carro muito mais esportivo e mais conectado com o motorista. Até o próprio desenho de todo o painel parece que ele quer te abraçar e te colocar ali numa posição de condução mesmo, não só de passeio. Exatamente. Não, aí você tem algumas versões, por exemplo, a SI. Inclusive, você que está vendo aí agora, procura aí no nosso canal do YouTube. Honda Civic SI Interlagos. Você vai ver um carro que me surpreendeu muito na pista. Mas muito, muito mesmo. Porque na pista não tem conversa mole. Na pista, se o carro é bom. Se não é, cara, não tem jeito. E ainda mais um carro de rua que tá com pneu de rua. E eu sempre me impressionou muito. E surpreendentemente, esse Civic SI tem o mesmo motor desse Touring. É o mesmo motor? É o mesmo motor 1.5, só que eles têm uma calibragem um pouco diferente, porque esse aqui é um carro mais pro dia a dia, mais mundano, enquanto o Civic SI é um carro para poder rodar na pista também. E o câmbio que diferencia, né? Que no SI é aquele manual de 6 marchas, que é delicioso aquele câmbio, enquanto nesse aqui é CVT. Por isso que esse aqui tem esse temperinho um pouco mais esportivo, que é bem legal nesse carro. Mas eu gosto. Não gosto da traseira, já falei, né? Não gosto da traseira. Se for para apontar alguma coisa que eu não gosto, sinceramente, nesse carro, é o câmbio CVT. Ele não é ruim, tem CVTs melhores na categoria, mas o câmbio CVT, ele me passa uma sensação de que... Vou parafrasear um amigo meu que falou isso uma vez. É como se você fosse numa festa e dançasse com a mulher mais bonita dessa festa, mas ela fosse sua tia ou sua prima. Boa, não, na verdade, assim, o que eu vejo no câmbio CVT é meio que... É igual a sensação que eu tenho no carro elétrico. Você não influencia muito na condução. Você tem poucas coisas que você pode fazer. Ele tem aquela performance e aquilo. E parece que falta um pouco de alma ali, né? Então, mas na verdade um carro com a condução, com câmbio, com tudo, você tem a condição de explorar o máximo dele e conseguir tirar alguma coisa a mais. Então eu acho interessante, acho que tem vários aspectos do câmbio CVT, mas eu não curto muito não. Eu sou mais raiz, né, João? Eu gosto de carro mecânico. Eu também gosto bastante de carro manual. E sabia que o Civic foi o último sedã médio com câmbio manual vendido no Brasil? Olha que interessante. E vendeu bastante, né? Pior que não muito. A versão Sport, que tinha câmbio manual, ela era 3% no máximo das vendas do Civic aqui no Brasil. E aí quando eles fizeram essa restilização leve, que mudou coisinha no para-choque na frente, atrás, adicionou alguns itens de série, eles cortaram a versão Sport manual, criaram a LX de entrada com menos equipamentos ainda, porque não justificava mais a produção do Civic manual. Então, você sabe que nos Estados Unidos eles têm, mas só sob encomenda. Então você compra o carro, faz sob encomenda, tem um tempo mínimo lá para o carro chegar para ter a versão mecânica. Mas é legal que eles ainda têm essa opção, né? Aqui no Brasil a gente não tem mais, não existe sedã médio manual e até os sedãs compactos eles estão cada vez menos com a opção de câmbio manual. É verdade.
O Virtus e o HB20S, por exemplo, nas versões turbo, não tem opção de câmbio manual, é só automático. Olha como esse motor enche gostoso. É. Honda Civic 2021. 2021, versão topo de linha Touring e o segundo sedã médio mais vendido do Brasil. Pois é, eu acho que é um conjunto bem interessante, realmente é uma bela opção no segmento. Para quem não quer a caretice do Corolla e quer um sedã um pouco mais esportivo, eu acho que o Civic está na medida. Espero que você tenha curtido, aproveita e deixe seu comentário. Já está seguindo a gente? Se não está ainda, aproveita, começa a seguir, ativa as notificações aí para você saber sempre que tem um vídeo novo. E não esqueça de acompanhar o nosso site automaistv.com.br, atualizado todos os dias. Até a próxima. Valeu, gente! Bom, e já falamos aqui sobre os lançamentos que deram o que falar em 2020, mas também tiveram os que não fizeram tanto sucesso. João Brigato conta tudo pra gente. 2020 foi um ano movimentado de lançamentos, mas de algumas coisas que também não deram certo. Hoje vamos contar os maiores fracassos da indústria no ano passado e por que algumas coisas não deram certo aqui no país. Então senta o dedo no like que o vídeo de hoje é polêmico. Depois que muita gente criticou, perdeu a paciência e ainda teve um prejuízo danado na oficina, o câmbio automatizado de embreagem única finalmente morreu aqui no Brasil. O último carro que tinha esse tipo de câmbio foi o Fiat Cronos GSR, que morreu no comecinho do ano passado, pouquinho antes dele ganhar uma pequena mudança visual. Algumas pessoas ainda defendem esse tipo de câmbio porque tem um carro como esse, mas na prática ele era bem ruim mesmo. Cheio de tranco e vivia dando defeito. Quer prova maior da falta de desejo do brasileiro por esse câmbio, além do fato de que nenhuma marca mais oferece esse tipo de transmissão? A ideia era oferecer alguma coisa mais barata que um câmbio automático tradicional para os carros mais baratos e com motores pequenos. Mas a tecnologia não deu tão certo e custava quase tanto quanto um câmbio automático de verdade. Funcionou no começo com alguns Fiat Dual Logic e Volkswagen iMotion, mas a tecnologia não se popularizou tanto quanto poderia. Cheio de tranco, sem função creeping e com vários problemas de superaquecimento, o câmbio automatizado definitivamente não funcionou aqui no Brasil. Como a maioria dos carros agora no Brasil tem câmbio automático e essa tecnologia barateou muito, ficou mais fácil produzir uma transmissão automática tradicional do que essa automatizada que pouquíssimos carros usavam. Aliás, se você nunca dirigiu um carro automático na vida, clica no card que está aparecendo na sua tela agora para conferir as nossas dicas e o jeito mais fácil que tem de dirigir um carro sem pedal de embreagem. Apesar de ter sido um dos lançamentos mais aguardados de 2020 e também um dos mais importantes, o 208 também foi aquele gigantesco balde de água fria. Todo mundo estava de olho nele, esperando uma grande revolução da Peugeot, mas a hora que ele chegou na concessionária, que belo tombo ele tomou. Não que o Peugeot 208 fosse um carro ruim, muito pelo contrário, ele é bem bom. A grande questão é que a galera estava esperando um motor turbo igual ao Polo e veio só 1.6 aspirado. Aliás, já tem uma avaliação completa com o Marcelo e eu dirigindo na versão Active Pack com motor 1.6 e câmbio automático. Clica no card que está aparecendo para poder assistir. Além dessa questão, teve também o problema do preço, porque pagar 97 mil na versão topo de linha é um pouco salgado. Ele só não é mais caro que um Polo GTS entre os hatches compactos. Teve também a questão do motor 1.6 aspirado e a única opção de câmbio ser o automático de 6 marchas. Tudo bem que a Peugeot corrigiu isso alguns meses depois, trazendo uma versão manual bem mais barata. Só que depois elevou o preço, então não ficou tão mais barato assim. Motor turbo que é bom, não vem. Pelo menos esse ano, a Peugeot vai importar a versão elétrica lá da França e que vai ser uma exclusividade do 208 nessa categoria. Nenhum outro concorrente tem versão 100% elétrica ou versão flex, como ele tem. Se você é fã das peruas, sabe que 2020 foi um ano terrível para elas. A última perua fabricada no Brasil, a Fiat Weekend, morreu. Aí na surdina, a Volvo deixou de importar aquela belíssima perua V60 e começou a dar fim ao segmento de peruas aqui no Brasil. Aliás, temos zero esperanças de que outras peruas sejam importadas para cá, muito menos produzidas em solo nacional. A não ser que seja alguma perua esportiva, tipo as da Audi, a RS4 e a RS6. Isso porque a Audi só faz versões RS dos seus carros normais com carroceria perua.
é muito provável que nunca mais uma perua seja fabricada no Brasil, a não ser que o mercado dê uma louca e pare de comprar tanto SUV e caminhonete, mas isso vai ser bem difícil de acontecer. Hoje, dá pra contar nos dedos a quantidade de peruas que tem no Brasil e a maioria custa bem mais de R$200 mil. Não tá fácil para os fãs desse tipo de carroceria aqui no Brasil. Outra categoria que só tomou porrada em 2020 foi a de hatches médios. A Volkswagen trouxe o último lote de Golf para o Brasil, na versão GT só 99 unidades, e era tão caro que não vendeu e virou carro de locadora. Todas as marcas generalistas desistiram desse segmento, menos a Chevrolet com o Cruze Sport 6, mas ele vende tão pouco, que a vida dele está ameaçada, tanto no Brasil quanto lá na Argentina, onde ele é fabricado. Sobra o quê? Marcas de luxo como BMW, Audi e Mercedes, que investem ainda nos hatches médios, mas principalmente nas versões esportivas. Apesar de que a maioria desses hatches médios tem uma versão sedã equivalente que vende bem mais do que eles. Já reparou que o A3 Sedan vende bem mais que o A3 Sportback e que o Classe A Sedan vende quase o dobro do Classe A Hatch? Pois é, nem quando a marca dá a opção, as pessoas querem os hatches médios. Aí o pessoal vai lá, compra um SUV compacto que é baseado num hatch compacto com preço de hatch médio. Mas fazer o quê? É tendência de mercado. Só que quem gosta de verdade de dirigir vai preferir um hatch médio do que um SUV compacto altinho. Desde que a Toyota lançou o Yaris no Brasil em 2018, o Etios começou a perder espaço, mas nada como o que aconteceu em 2020. Aos poucos a marca foi tirando itens de série, tirando versões, tirando equipamentos, e no ano passado sobrou só uma versão com opção de câmbio manual ou câmbio automático. É só isso mesmo, a única opção que você pode escolher no Etios é a carroceria sedã hatch, câmbio automático manual e a cor. Nada mais além disso. Tanto o hatch quanto o sedã vendem cada vez menos aqui no Brasil, cada vez menos a Toyota presta atenção neles e o Yaris vai tomando lugar. Ele estava na sua melhor fase, com bom acabamento, um refinamento mecânico bem interessante que a Toyota foi fazendo ao longo dos anos, mas na linha 2021 eles trocaram o acabamento Black Piano por preto fosco e deixou o Etios com uma cara mais simplona ainda. Lá na Índia, onde ele foi projetado, o Etios já morreu por conta da legislação e diversos outros problemas, além de vender pouco, enquanto aqui no Brasil o futuro dele é bem incerto. Pode não ser o Toyota mais bonito a rodar nas ruas brasileiras, mas é um carro bom, robusto e tem boa fama. Só que ele já tá meio cansadinho, né? Ele é um dos últimos carros vendidos no Brasil com câmbio automático de 4 marchas. Não, eu não tô brincando, 2021 e ainda tem carro com câmbio automático de 4 marchas. Hoje em dia ter um sedã compacto sem versão automática é certeza que esse carro não vai vender tão bem quanto deveria. E a Renault sabia disso quando deu um tapa no visual do Logan e trouxe o câmbio automático CVT. Mas isso teve um preço, e eu não tô falando em reais. A caixa CVT da Renault, que é usada pela Nissan também, é meio grande para caber no cofre do motor do Logan e do Sandero. Por isso a marca precisou elevar a suspensão usando o mesmo conjunto do Stepway para que a caixa não raspasse em lombadas ou desse algum tipo de problema. No hatch, beleza, suspensão mais elevada, carinha aventureira, até que combinava com o visual. O problema foi no Logan, que ganhou os plásticos nas caixas de rodas, suspensão elevada e um visual quase Stepway. Ficou nada a ver um sedã aventureiro, essa carinha de Stepway com uma traseira de 3 volumes, ficou uma salada que ninguém entendeu. Ninguém comprou, as vendas foram tão ruins que a Renault resolveu tirar de linha menos de um ano depois que lançou o carro. Sobrou só uma versão destinada ao público PCD e isso não deu certo nem no Sandero, que perdeu todas as versões CVT, deixando essa caixa só para o Stepway, que tem visual aventureiro de verdade. E o engraçado e irônico disso tudo é que lá na Rússia a Renault lançou uma versão Stepway de verdade do Logan e até que vende bem. Se você, como eu, não aguentava mais ouvir aquela música do Camaro amarelo e nem ouvir falar desse carro da Chevrolet naquela época, vai se decepcionar no estado que ele está hoje. É que assim, a época do Camaro ser o esportivo mais vendido do Brasil já passou faz tempo. O pior é que não é só aqui no Brasil que a situação tá feia, onde o Mustang e até o Porsche 911 vendem mais do que o Camaro. Ele não tá indo bem nem lá nos Estados Unidos. Ele tá vendendo menos até que o Dodge Challenger, que já é um carro com mais de 10 anos de estrada e sem muitas atualizações. O problema desse último Camaro estava no visual bem polêmico, com grade frontal gigantesca parecendo um alien e logo da Chevrolet no meio. Não agradou muita gente, tanto que a marca resolveu isso numa restilização de emergência em menos de um ano. Aí para ajudar, o Mustang chegou mais barato, mais equipado e com visual menos polêmico. Não deu chance pro Camaro. Conta pra gente qual foi o maior fracasso e a maior decepção do ano lá nos comentários. Deixa também seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para receber notificação sempre que vídeos novos forem postados. Até a próxima!
1516, na Baviera, nascia a Lei da Pureza Alemã. Mais de 500 anos depois, a cerveja Império continua seguindo essa tradição. Com água de qualidade, até 3 puros maltes importados e o incrível lúpulo de Hallertau, nas versões Pilsen, Gold e Lager. É especial, é puro malte, é Império. Se beber, não dirija. Estamos de volta com Automais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis. E Barrichello é um nome conhecido por todo mundo. E nós temos muitas novidades para 2021, só que a gente não está falando do Rubinho, não. Diz aí, Thiago Mendonça, nosso especialista em automobilismo, qual a novidade? O sobrenome Barrichello está de volta ao caminho da Fórmula 1, agora com o filho do Rubinho, o Eduardo, que vai trocar os Estados Unidos pela Europa em busca do sonho de disputar a principal categoria do automobilismo mundial. Quer saber como? Quando? Em que equipe? De que forma? É isso que a gente vai ouvir do próprio Dudu agora aqui no Automais. Dudu Barrichello, cara, que prazer falar com você aqui no Automais, tudo bem? Prazer é todo meu, obrigado por me receber e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tudo certinho, e você? Tudo tranquilo também. Feliz, né, aqui no Brasil de receber a notícia de que você está direcionando a sua carreira para a Europa. A gente sabe a falta que faz um piloto brasileiro lá fora, tentando chegar à Fórmula 1. E isso é muito bacana. Agora eu queria saber exatamente como é que foi essa decisão. Porque onde é que você falou, vou mudar, vou para a Europa, vou tentar chegar na Fórmula 1? Em que momento foi isso? Então, o meu sonho sempre foi poder ter uma oportunidade de andar na Europa, não só na Europa, mas acho que o sonho de todo piloto no kart é chegar na Fórmula 1, assim como meu pai fez, mas a gente não teve essa oportunidade. A gente teve que ficar nos Estados Unidos, que já era uma oportunidade muito, muito boa de estar correndo. Assim, na minha opinião, quem tem essa oportunidade de andar de carro é muito sortudo, tem muita sorte na vida, tem que ser muito grato realmente, porque não é muitas pessoas que têm a oportunidade disso. E, enfim, eu tive a oportunidade de andar 3 anos nos Estados Unidos, com a ajuda de alguns patrocinadores, mas o maior dinheiro vindo do meu pai mesmo. Por isso a gente, sem chance a gente ter uma temporada na Europa. Na Europa tudo é mais caro, enfim, a mudança do dinheiro, enfim. E esse ano a gente teve a ajuda da Toyota Gazoo Racing, da XP Investimentos, que estão acreditando aí no meu potencial e na minha carreira. Que legal, cara. E as pessoas falam geralmente, o caminho dos Estados Unidos tem que ficar lá porque é mais fácil. Não é bem assim também, né? A gente sabe que patrocínio é difícil e com a visibilidade dos Estados Unidos, que eu sinto ser um pouco menor, também é um desafio, né? Você acha que isso também pode te ajudar? Tá na Europa também pode atrair mais atenções para você? Não, correto. A Europa, ela basicamente... O meu pai falou pra mim, por exemplo, que eu vou ser jogado no mundo do automobilismo só agora. Uhum. Porque, realmente, todo mundo só presta muito mais atenção na Europa do que nos Estados Unidos. Muita gente me pergunta se eu corro de carro já, ou se eu ainda tô no kart, sendo que eu corro há 3 anos já. Mas eu tenho certeza que com esse ano, em 2021, vai chamar mais atenção, com certeza. Bom, você acabou de deixar a US Fórmula 2000, é isso? E está indo para a Fórmula Regional Alpine. Me explica um pouco as diferenças que você vai encontrar de carro, da categoria dos Estados Unidos para a categoria europeia. Então, eu honestamente, até agora, eu só sei estatística, eu não conheço o carro, nunca vi ele, eu nunca vi minha equipe, eu nunca vi nada. Mas o meu carro da USF 2000 esse ano, quer dizer, 2020, ano passado, ele tinha 170 cavalos, era um carro muito leve, com os pneus da Cooper Tires, então era um carro legal de andar, não tinha muito downforce, mas era um carro que andava legal. E para esse ano de 2021, na Fórmula Regional, vai ser muito mais forte. A gente vai para 275 cavalos, com muito mais downforce, com pneu Pirelli, que tem mais grip. Então, realmente, vai ser uma mudança muito grande, não só na reta, como principalmente na entrada de curva, na mínima velocidade da curva. Então, isso vai mudar muito. Mas acho que a maior diferença realmente não vai ser o carro, vai ser as pistas, porque eu estou acostumado com as pistas aqui dos Estados Unidos, nunca andei uma pista da Europa.
nenhuma pista, então eu vou ter a oportunidade de conhecer elas, mas acredito que vai ser um desafio bem difícil. Você falou que você ainda está pegando as informações, né, entendendo um pouco melhor como é que vão ser as coisas, mas como é que foi o processo de escolha da categoria e da equipe? Você participou disso? Quem te agenciou nisso? Foi o seu pai? Como é que foi? O meu manager é um tal de Rubens Barrichello, ele sabe um pouquinho o que ele faz em relação a isso, e para falar a verdade, a escolha da categoria é como se fosse pela idade, então essa é a categoria certa para eu estar, com a experiência de carros que eu tenho, essa seria a categoria certa, e enfim, aí vem a escolha do time, e a gente também fez a escolha, eu acredito que vai ser uma escolha muito boa, não tenho como te falar se foi a escolha certa ou errada ainda, porque a gente não sabe como é que vão estar os carros, isso, aquilo, a gente não vai saber até andar, mas a gente sentou, a gente decidiu isso junto e a gente decidiu ir de forma regional com a JD mesmo. Cara, você vem de uma temporada muito boa, né? Aí nos Estados Unidos, com o vice-campeonato da USF 2000 e também com vitória em Indianápolis. Como é que foi essa sensação de estar num templo do automobilismo e já levantar um troféu de primeiro lugar lá? Para falar a verdade, aquilo lá foi mais uma... eu tava precisando muito daquela vitória, já tava um peso muito grande no meu ombro, já ia ser meu segundo ano de USF, eu não tava ganhando corrida, então me ajudou muito, eu percebi que nas redes sociais isso deu uma certa bombada, eu cresci muitos followers, por exemplo, então isso é um sinal bom, eu acredito, mas realmente foi sensacional, foi a única corrida que meu pai esteve no ano, e foi minha primeira vitória num carro, minha primeira vitória na USF, enfim, foi um momento mágico que eu não consigo explicar. Agora, relação entre Dudu Barrichello e Rubens Barrichello, eu acho que todo mundo que está assistindo a gente vai lembrar imediatamente daquele vídeo do Acelerados que rodou o mundo, com você pilotando o carro ali e o Rubens chorando de emoção de ver o filho dele com tanto talento e enfim... pronto para seguir a carreira que ele desempenhou com tanta competência e continua desempenhando. Mas o que eu acho que ninguém ouviu ainda, como é que foi para você aquele momento? Como é que foi olhar para o lado e falar, caramba, meu pai está emocionado? Como é que foi isso? Aquele vídeo foi sensacional, aquele dia foi muito especial, mas para falar a verdade, aquele carro é um Stock Car de 2 lugares, então é para você levar outras pessoas. Eu já tinha levado muitas pessoas aquele dia e me deram a oportunidade de andar só por andar. Eu nunca tinha andado num carro, então era a primeira vez que eu estava andando numa pista de verdade, sem ser o kart, logicamente. Então eu estava aprendendo, para mim era tudo novo, tive que aprender tudo sozinho, não era um treino, não era um teste oficial, eu estava só aprendendo comigo mesmo, não tinha telemetria, não tinha equipe, enfim, não tinha nada. E eu falei, pai, entra aí. Aí ele entrou, enfim, no começo você pode ver que ele dá umas risadas e tal, depois ele fica emocionado. Ele falou que, enfim, ele lembrou do pai dele, tudo que ele teve que passar para poder chegar lá, e agora ele tem um filho que faz a mesma coisa. Então foi muito legal e foi assim exatamente que eu me senti. Eu me senti bem orgulhoso de mim mesmo, pra falar a verdade, porque como eu já tinha dado algumas voltas, eu achei que eu estava fazendo um bom trabalho naquele momento. Então eu realmente estava curtindo, aproveitando a oportunidade que eu tive, como eu te falei. A oportunidade de andar de carro é para muito poucos. Toda vez que eu saio para a pista eu agradeço a oportunidade, porque toda vez pode ser a última, então eu estava só aproveitando realmente. Eu queria te agradecer aqui pela participação no Automais e desejar sucesso e sorte lá na Europa nesse novo caminho. Obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Eu sempre agradeço as pessoas que eu posso fazer esse tipo de entrevista, porque querendo ou não, as redes sociais, entrevistas, enfim, são muito importantes para os pilotos hoje em dia. Valeu, um abraço. Valeu. Infelizmente, o Automais de hoje está chegando ao fim. Espero que você tenha curtido tudo que viu aqui hoje. E não se esqueça, semana que vem tem vídeo novo aqui no YouTube. E se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa as notificações aí que você sempre vai ser avisado quando tiver vídeo novo. E claro, ao longo de toda a semana você pode passar no nosso site automaistv.com.br, que é atualizado diariamente, e ficar sabendo tudo o que acontece no nosso segmento.
Uma semana nota 1000 para você e até semana que vem. Valeu, gente!